1 Reis 19, do 1 ao 11. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou o mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. E em Berseba, de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, ou zimbro, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. E depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. E Elias olhou ao redor, e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. E ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. E o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. E então ele se levantou, comeu e bebeu. E fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. O Senhor aparece a Elias, e a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. E o Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor, seu Deus, vai passar. Queridos, o contexto no qual essa situação acontece, nós percebemos que Elias estava vivendo em seu tempo, no Israel do Norte, um tempo cujo rei era Acabe, cuja rainha era Jezabel, um tempo de muita desobediência ao Senhor, um tempo de muita idolatria, um tempo de muito desleixo com relação aos conceitos espirituais. Foi durante os anos 875 até 853 a.C. que isso aconteceu. E nesse período, foi um período em que a Síria vinha crescendo e tentava garantir as vias comerciais entre a Síria e a Fenícia. E Israel ficava no meio desse imbróglio. Havia também um outro povo, os arameus de Damasco, que queriam guerrear contra Israel para conquistar seu território. E dentro de uma fragilidade espiritual muito grande, o rei fez uma aliança com a Fenícia e, para selar essa aliança, Acabe então se casou com a rainha Jezabel, que era de um outro povo e devota de uma outra divindade, conhecida como Baal. E ela não se contentou enquanto não trouxe para dentro de Israel os seus profetas, para viverem dentro do palácio, dar a eles os seus banquetes e continuar nos seus rituais religiosos e tentando disseminar dentro da nação de Israel, que era o povo de Deus, o povo exclusivo de Deus, né, essa divindade e o culto a Baal. Mas dentro desse cenário de muita pobreza espiritual, nós vemos a prosperidade de um homem que Deus levantou, o profeta Elias. Um homem simples, mas comprometido com Deus. Um homem que não teve medo de enfrentar o poder político daquele tempo, não teve medo de falar em nome de Deus o que era a verdade, que precisava ser ouvida por aquelas pessoas. Então, Elias protagonizou o papel de um grande profeta, um dos maiores do Antigo Testamento. E ele, olhando para Acabe, falou: olha, vai ter seca em Israel, enquanto Israel não se consertar. E realmente, durante 3 anos e meio, Israel começou a experimentar uma seca enorme a partir daquele tempo em que Elias profetizou. Elias fez outros milagres, e aí ele começa, por exemplo, a provar do poder de Deus que o acompanhava. O que deve ser buscado por todos nós quando estamos em meio a uma batalha como aquela.
nós precisamos estar sempre nos fortalecendo de maneira sensível à presença de Deus, ou seja, percebendo a presença de Deus em todos os momentos, porque é a presença de Deus que nos consola, é a presença de Deus que nos fortalece. Ele então foge, sai daquela cidade, mediante aquela profecia e a seca que veio, ele passa a ser sustentado por corvos à beira de um riacho. Elias vai até a casa de uma viúva em Sarepta, e ali, diante de um cenário de fome, em nome de Deus, ele faz mais um milagre. O azeite na botija daquela viúva, a farinha também que ela tinha, não se acabava enquanto ele estava ali. Foi um dos milagres mais interessantes que nós presenciamos, foi o milagre da provisão e da preservação. E depois que Elias sai dali, o filho daquela viúva vem morrer. Elias, mais uma vez, vê um milagre de Deus sendo feito por suas mãos. Ele ressuscita o filho daquela viúva que o abençoou, que o recebeu em sua casa e que o sustentou durante todo aquele tempo em que ele estava aguardando por algo que vinha de Deus sobre Israel. Depois, chegou o momento dele fazer o grande desafio, um desafio espiritual. Mediante aquele cenário de idolatria, não tinha outra forma dele mostrar para o povo de Israel que realmente Yahvé, Deus, era o único Deus, senão chamando para um duelo espiritual. Ele chama aqueles 450 profetas de Baal para um desafio, no qual cada um deles haveria de levantar um altar. Elias então reergue o altar de Deus, que estava completamente abandonado naquela nação. É importante a gente perceber que, quando o poder institucionalizado ele se corrompe, existe uma grande tendência de toda a nação se corromper junto. Aliás, normalmente visto isso até nos dias de hoje. As pessoas querem comer do banquete do rei, querem gozar das benesses do rei ou do governo. E muitas vezes deixam os seus conceitos, os seus princípios espirituais em troca, por exemplo, de um conforto material, de um conforto social, ou até mesmo de um status quo. O altar de Deus estava completamente abandonado. Elias então reergueu aquele altar. Mas ao mesmo tempo, os profetas de Baal ergueram um altar ao Deus Baal. E o desafio feito por Elias era que, sobre o altar, onde o fogo caísse, aquele Deus demonstraria ser um Deus verdadeiro e digno de ser adorado. E um cenário muito interessante aconteceu, porque Elias coloca todas as dificuldades no seu altar para que o fogo pudesse cair. Ele lançou água sobre a lenha, e muita água, num tempo em que a água era escassa. E a lenha molhada é difícil de pegar fogo. E ele queria mostrar para as pessoas que o que haveria de acontecer sobre o altar de Deus era realmente um milagre. E de fato o fogo caiu sobre o altar do Senhor. E não caiu sobre o altar de Baal como era de se esperar. Foi um momento tenso na vida de Elias. E ele então, diante de toda aquela tensão, uma batalha espiritual estava sendo travada ali. Diz o texto que aqueles profetas se mutilaram, se cortavam e faziam de tudo para que Baal fizesse descer o fogo sobre o seu altar, e isso não aconteceu. No momento em que Deus fez cair o fogo sobre o seu altar, Elias então se tomou de uma força tamanha que ele levou toda a população a compelir aqueles 450 falsos profetas à beira de um riacho. E então eles foram executados à espada. E o texto que nós começamos a ler, ele vem narrar justamente a partir desse ponto, em que a rainha Jezabel, fato interessante, que não estava presente nesse momento, o que demonstra uma covardia muito grande da parte dela, mandou então um mensageiro dizer para Elias que ele estaria jurado de morte. Agora vem acontecer algo que talvez nós não esperávamos que fosse acontecer, nem mesmo o profeta Elias. Depois de ter desafiado e vencido aqueles outros profetas, depois de ter visto tantos milagres de Deus acontecendo através de suas mãos, Elias resolveu fugir, tentando salvar a sua própria vida, numa atitude pessoal. Alguém que viu o poder de Deus tão de perto agindo através de suas mãos. Por que naquele momento Elias resolveu fugir? Então o que nós podemos aprender com essa atitude de Elias?
Primeira coisa, irmãos, é que, embora ele fosse um grande profeta, ele era um ser humano comum como todos nós, sujeito às mesmas dificuldades que nós enfrentamos hoje. E muitas vezes nós nos vemos em situações semelhantes e precisamos ser honestos conosco mesmos. E por que agimos assim como Elias agiu? Por que a fuga? Por que o medo? O apóstolo Tiago, no capítulo 5 de sua carta, no versículo 17, ele diz assim: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou uma outra vez, e o céu deu a chuva, e a terra produziu o seu fruto. Irmãos, diz Tiago, se algum dentre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que o fizer converter do erro, do seu caminho, um pecador, salvará da morte a alma, ou uma alma, e cobrirá uma multidão de pecados. E o contexto em que Tiago disse isso, irmãos, foi no contexto em que ele estava dizendo para a igreja cristã da necessidade da oração com fé. E de uma forma específica por enfermidades físicas, enfermidades emocionais, enfermidades espirituais. Então ele resolve usar Elias como um exemplo. Ele dá testemunho de quem foi Elias, cita toda a experiência daquele homem, uma experiência de fé, avalizando a situação espiritual e aprovada por Deus daquele homem, mas diz, olha, Elias passou por uma situação difícil. Elias teve medo, Elias fugiu. No cenário que nós podemos presenciar na vida daquele homem, ele passou até mesmo por um quadro depressivo. Tiago diz que a oração com fé pode curar o doente. Tiago diz que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros e orar uns pelos outros para sermos curados. E ele diz, a oração do justo pode muito em seus efeitos. E aí ele cita o exemplo de Elias, que orou como um justo pela nação de Israel, e Deus agiu sobre o povo. Veio a seca sobre Israel. Talvez fosse aquela única maneira que Deus encontrou de sensibilizar os corações daquela nação. Mas o período da seca foi um período passageiro. Demorou, mas passou, irmãos. Foi o período necessário para tratar aquele povo. Nós precisamos enxergar essa ação de Deus e aplicar no nosso contexto de hoje, na nossa vida. Muitas vezes estamos experimentando um período de seca. É Deus quem está agindo. Mas se é Deus quem está agindo, nós precisamos nos submeter. Precisamos encontrar o porquê e Deus nos revela, na maioria das vezes, o porquê e o para quê, que é o mais importante. E quando nós nos consertamos, o Senhor então encerra o seu tratamento. Mas nessa história de Elias nós vemos 2 tipos de tratamento. O tratamento que Deus fez com relação à sua nação, que estava perdida na corrupção, perdida na idolatria, e o tratamento que Deus fez mediante a enfermidade emocional do seu servo. Um homem, no meio de uma grande nação, estava sendo alvo do amor de Deus, estava sendo alvo da atenção de Deus, do tratamento do Senhor. Então nós entendemos que o caminho para a solução das nossas crises é a oração. A oração com fé. Eu não sei qual é o seu problema hoje, talvez você esteja passando por algum tipo de problema. A primeira lição que eu quero trazer dentro desse texto para você. Não pense que você é um super-homem, não pense que você é uma pessoa que não poderia passar por problemas, talvez até mesmo pelo conceito que você tem acerca de si mesmo, sendo um servo de Deus. Aqui está o exemplo de um servo de Deus, aprovado por Deus, passando por um dos momentos mais importantes, no auge da sua carreira espiritual e profética. Ali ele sofreu um embate, ali ele retrocedeu, mas Deus o tratou. A oração é a forma como nós, servos de Deus, podemos hoje encontrar a solução diante dos problemas que nós passamos. A segunda lição que eu tiro desse texto é que é normal sentir medo e desejar a fuga quando nós estamos a enfrentar grandes lutas como essa que Elias enfrentou. Principalmente quando nós enxergamos um contexto espiritual dentro dos problemas que nós estamos vivenciando.
Momentos de tensão, momentos de angústia, normalmente trazem consequências negativas, irmãos. Deixam sequelas na nossa vida. Volta para o texto. Versículo 1 Reis 19. O texto começa dizendo assim: ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como ele havia matado todos aqueles profetas à espada. E por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo o rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a vida deles. Primeiramente, irmãos, ela mandou dizer que os deuses me castigam. Qual era a fé que Elias tinha? E qual era a mensagem que Elias pregava? Havia um único Deus. Então por que ter medo daquela ameaça? Tinha acabado de vencer 450 profetas, desmascarado uma divindade falsa, não existia. E uma mulher, que não pertencia ao povo de Deus, vem e faz uma ameaça, aliás, mandou que alguém o ameaçasse. Ele se fragilizou, fugiu, teve medo. Não era para ser assim. O texto diz que Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. E em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo, que nós conhecemos ser o seu sucessor Eliseu, e entrou num deserto a caminho de um dia. Normalmente, quando nós estamos em rota de fuga, a primeira porta que nos é aberta é a porta de um deserto. E viver num deserto é algo que eu tenho certeza que ninguém deseja. O povo de Deus, quando saiu do cativeiro no Egito, experimentou o deserto, mas porque precisava ser tratado para viver o tempo da terra prometida. Passar por deserto é algo que ninguém quer, irmãos, mas é algo que muitas vezes é necessário. Mas por que às vezes passamos por um deserto? Se olharmos para a atitude de Elias, em primeiro lugar, porque ele teve medo. Em segundo lugar, porque ele em algum momento deixou de crer naquilo que era a sua própria mensagem. Agora, por que essa oscilação de fé num desses gigantes de fé? E a única explicação que nós encontramos, a medicina nos ajuda, é o fato dele estar vivendo um grande momento de tensão, está fisicamente fragilizado, emocionalmente abalado e ter enfrentado uma guerra espiritual. A divindade Baal não existia, irmãos, mas Satanás, que estava por trás daquela divindade, existia. Então Elias está debaixo de uma opressão espiritual, esgotado fisicamente e emocionalmente. E a consequência foi se fragilizar na fé. Se sentiu enfraquecido, teve medo e fugiu. Às vezes nós estamos passando por dias assim. Baal nem sempre se manifesta como uma divindade visível. Baal nem sempre tem um altar fisicamente construído para ser adorado. Mas eu poderia dizer que hoje existem muitos Baals. E eu posso afirmar que no coração de muitos de nós, talvez exista um alicerce, pelo menos, para a criação de um altar a esses deuses falsos. O que nós precisamos fazer é estar com o nosso coração completamente voltado para o Senhor, vivermos de forma dependente do Senhor. Muitas vezes nós precisamos identificar os nossos medos, perceber se estamos ou não vivendo um momento de fuga e depois identificarmos quais são esses desertos que estão se abrindo para nós passarmos. Se dentro da situação que nós estamos vivendo, nós identificarmos estas coisas, irmãos, nós precisamos orar mais, nós precisamos passar por um tratamento e nos ajudar dentro desse tratamento, o mesmo que Deus fez com Elias. Em primeiro lugar, precisamos aceitar a nossa condição humana e precisamos descansar. E a melhor forma e o melhor lugar para descansarmos é na presença de Deus. Precisamos criar momentos de oração, precisamos valorizar os momentos de comunhão com o Senhor, de leitura da sua palavra.
Precisamos buscar mais do que esse ajuntamento que temos tido aqui aos domingos, às quartas-feiras. Nós precisamos descobrir um espaço e um tempo dentro da nossa própria casa, para nós descansarmos na presença do Senhor. Porque uma coisa é certa, irmãos, as tensões do dia a dia, elas tendem a aumentar cada vez mais. Momentos de luta como aquele que Elias viveu, nós temos vivido todos os dias. A maneira é diferente, muda de casa para casa, mas tem os mesmos traços. Afeta o nosso físico, afeta o nosso emocional e abala o nosso espiritual. Agora é certo que a maneira como nós vamos reagir é que vai determinar o quanto nós vamos pagar, o quanto nós vamos sofrer e o tempo que nós vamos sofrer. O medo é inerente a essa situação. A fuga pode ser considerada normal. Os desertos são certos. Agora, a forma como você vai passar por todos eles depende de você. Fugir dos problemas não vai adiantar nada, irmãos. O que Elias fez foi tentar fugir. Agora, preste atenção, porque muitas vezes nós confundimos o fugir de um problema com o entregá-lo para Deus. E a Bíblia diz várias vezes que nós devemos descansar no Senhor, que nós devemos confiar no Senhor, não no nosso próprio braço, não na nossa própria força. Agora, esse descansar no Senhor muitas vezes é confundido com uma fuga. Qual a diferença? Quando você foge de um problema, e às vezes você usa como subterfúgio, entreguei para Deus, ele vai ser uma fuga quando você o abandonar. Quando você deixar de orar por ele, quando você deixar de submetê-lo a Deus. Agora, quando você entrega para Deus, confiando no Senhor, mas você não abandona a questão, ou seja, você se vê dentro da luta, mas você quer ver Deus lutando por você, isso não é fuga. Isso é entregar para Deus o seu problema. E a Bíblia nos ensina a fazer assim, porque é fazendo assim que nós vamos ver o milagre de Deus e vamos crescer na nossa fé. Provérbios 3, versículo 3, diz assim: que o amor e a fidelidade jamais te abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço e escreva-os na tábua do seu coração. E então você terá o favor de Deus e dos homens e uma boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Preste atenção, reconhecer Deus em todos os nossos caminhos, inclusive nos desertos, inclusive nos momentos de medo, por conta das crises que enfrentamos. Elias fugiu para salvar a sua vida. Foi um erro? Foi, mas um erro completamente compreensível. Mas foi compensado pelo fato de que ele não saiu da presença do Senhor. Não saiu da presença do Senhor. Pelo contrário, ele buscou permanecer na presença de Deus. Provérbios continua dizendo: não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal, e isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos seus ossos. A terceira lição que nós aprendemos nesse texto é que a tensão emocional, o esgotamento físico, somado à opressão espiritual, podem levar o crente a um quadro como esse que Elias viveu, um quadro de depressão ou de qualquer outro tipo de enfermidade. Se olharmos o versículo 4, diz que ele entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta ou um pé de zimbro, sentou-se debaixo dele e orou. Preste atenção que o que Elias fez, e que comprova que ele não fugiu da presença do Senhor, foi o fato de ele ter orado em meio à sua fuga. Isso é o diferencial, irmãos. Só que ele orou pedindo a morte. Ele disse para Deus em sua oração: Senhor, já tive o bastante, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. É nesse momento que a gente consegue diagnosticar um quadro depressivo, como consequência de toda a tensão que aquele homem vivenciou.
consequência de todo o tamanho do seu problema. A medicina hoje conceitua a depressão como sendo um distúrbio afetivo. E no sentido patológico, manifesta a presença de tristeza, de pessimismo, baixa autoestima, ansiedade, insegurança, medo. Ela afeta e distorce a maneira como o indivíduo enxerga e interpreta o momento em que ele está vivendo, na sua própria vida e também a forma como o outro está vivendo ao seu redor. Então, as circunstâncias podem ser distorcidas no momento em que são interpretadas por alguém que está dentro de um quadro depressivo. Agora, pare e preste atenção como a gente verifica Elias, o grande profeta, distorcendo. A leitura que ele fez foi uma leitura humana. Alguém que tinha visto Deus agindo por suas mãos, alguém que tinha visto Deus cessando a chuva sobre a terra, alguém que tinha visto Deus mandando fogo sobre um altar, cujas lenhas estavam molhadas, alguém que tinha acabado de orar pedindo a Deus que voltasse a chuva e a chuva voltou. Esse foi um outro milagre vivenciado por Elias antes dele fugir. Por que estava em fuga? É a única explicação que a gente entende, é porque ele estava enfermo. Estava doente. O servo de Deus, homem, adoeceu. A depressão, ela pode ser de origem espiritual, como pode não ser. Mas sendo de origem espiritual ou não sendo de origem espiritual, a oração sempre deve estar presente. Porque o mesmo Deus que cura a doença de cunho espiritual, ele cura todas as doenças. E nem sempre as enfermidades têm por origem uma ação direta do maligno. Muitas pessoas têm preconceito hoje com relação a essa doença, a depressão, que pode atingir cristãos e não cristãos. Agora, o que eu vejo é quando o cristão está depressivo, ele entra numa crise, como quem não admite que possa estar passando por isso, porque enquanto não era com ele o problema, ele tinha preconceito e sempre atribuía à depressão uma causa espiritual. Na vida dos outros é muito fácil, né, irmãos? Elias passa por um quadro de depressão no auge da sua vida espiritual. Mas as razões o texto nos mostra. Mas nós encontramos um Deus maravilhoso, que vai até aquele servo e começa a tratá-lo. Versículos 5 e 6, diz que depois Elias se deitou debaixo de uma árvore e dormiu. E de repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Deus começa a agir de forma direta na vida de Elias. Manda um anjo. O anjo não só tocou nele, o acordou, como falou com ele, como providenciou para ele comida e água. Diz que tinha ali um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água do lado de Elias. Diz que ele comeu, bebeu e se deitou novamente. Vê se não é uma atitude de quem está depressivo. Querer dormir, não enfrentar a vida, não enfrentar o problema de frente. Ele teve uma palavra que tentou reanimá-lo, que fez com que ele comesse, dormisse, se alimentasse, mas ainda não era o suficiente para levantar aquele homem de Deus do quadro depressivo em que ele estava. Ele precisava também, além do descanso, além da alimentação, ele precisava de uma palavra de motivação, uma palavra de esperança, e sobretudo ele precisava sentir a presença de Deus bem perto dele. Preste atenção nesse detalhe. Versículos 7 e 8 diz que o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, ou seja, ele obedeceu, ele acreditou naquela palavra, comeu, bebeu, fortalecido com aquela comida, ele viajou 40 dias e 40 noites e chegou até Horebe, que era conhecido como o Monte de Deus. Preste atenção que geograficamente o Monte Horebe estava a 300 quilômetros do local onde Elias estava. O texto diz que fortalecido com aquela comida, ele pôde caminhar 40 dias e 40 noites. O milagre começa acontecendo por aí. Mas quando a presença de Deus está conosco, irmãos, são milagres que nós vivemos dia após dia.
Esse texto mostra detalhes justamente para que nós possamos crer que, embora em contextos diferentes, em tempos diferentes, o Deus é o mesmo. E se Ele agiu no passado, Ele pode agir hoje ainda na nossa vida. Elias começou a fazer uma leitura pessoal sobre o que tinha acontecido. E como toda pessoa que está num quadro depressivo tende a distorcer, ele distorceu. Na sua leitura, ele distorceu a situação vivida por ele, e não só por ele, como também por Israel. Isso é sintoma da depressão. Olha no versículo 9 que o texto diz: ali, Elias entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele então respondeu. Aí Elias começa a falar. Isso é importante, irmãos, no tratamento de quem está passando por depressão. Falar. O que Deus fez com Elias foi permitir que ele falasse. É lógico que Deus sabia o que Elias estava fazendo ali. Deus sabe de todas as coisas. Nós precisamos falar, irmãos, diante de Deus. Precisamos dialogar com Ele. Quem já passou por um quadro depressivo aqui sabe o quanto o falar com Deus foi importante na sua cura. E quando Elias fala, ele mostra a visão distorcida que ele tinha construído acerca do cenário vivido. Ele diz assim: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Até aí ele falou a verdade e fez uma leitura correta, mas ele diz: eu sou o único que sobrou. E agora estão procurando me matar. De uma certa forma ele demonstra uma revolta com Deus. Um erro porque ele não era o único que tinha sobrado. A leitura foi distorcida e nesse ponto estava errada. Foi distorcida a ponto de querer questionar com Deus: por que, Senhor, que sendo eu um profeta, falando no seu nome, vendo as coisas acontecerem em seu nome, através da minha vida, por que eu estou passando por isso? Pare e pense, muitas vezes nós não agimos assim, questionando Deus sobre o porquê que estamos passando por determinadas situações. O que nós não podemos fazer é colocar a culpa em Deus. Porque dentro da nossa visão distorcida, às vezes nós começamos a fazer isso. Nos fragilizamos, nos vitimamos e criamos um cenário no qual Deus é o autor de toda a injustiça. Mas a cura vem pelo falar. Mais à frente, Deus pergunta mais uma vez a Elias: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele repete a mesma coisa. E Deus vai construindo através de um diálogo a cura daquele servo. Então Deus começou a desenvolver com ele uma espécie de terapia cognitiva comportamental. Ele levou Elias a corrigir os seus pensamentos, a mudar os seus hábitos. Uma das frases que ele disse para Elias: olha, volte pelo caminho por onde você veio, ou seja, comece a refazer os seus conceitos. Irmãos, sempre é tempo de nós consertarmos aquilo que deixamos para trás ou aquilo que fizemos de forma errada. Não adianta queremos continuar caminhando com algo que foi feito errado na nossa vida. Aliás, Jesus está na sua vida hoje justamente para te ajudar a deixar o pecado. O Espírito Santo lhe foi concedido para isso. Não pense que você é um super-homem, que você vai conseguir vencer, que alguma coisa vai dar certo, sempre vai dar certo no final. Não. Volte, seja humilde, volte. Peça perdão para Deus, peça perdão para quem tiver de pedir perdão. Faça o que tiver que ser feito. Eu vejo no exemplo de Zaqueu a humildade, a hombridade de um homem verdadeiramente convertido. E diante da sua conversão, ele chega para Jesus na frente de outras pessoas e diz: Senhor, vou dar metade dos meus bens para os pobres. E se em alguma coisa eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Era alguém que estava disposto a voltar no passado
e consertar o seu mal feito, porque ele via que daquela forma não dava para ele continuar. Se os alicerces de uma casa, irmãos, são feitos de forma errada, é bem provável que aquela casa vai cair um dia. No livro de Jeremias, capítulo 6, verso 16, o profeta fala assim: assim diz o Senhor, ponham-se nas encruzilhadas e olhem, pergunte pelos caminhos antigos, pergunte pelo bom caminho, sigam-no e acharão descanso. Mas Deus lamenta dizendo, mas vocês disseram, não seguiremos. Sabe o que eu vejo, irmãos? Grande problema do povo de Deus sempre foi e sempre será a desobediência. Porque Deus sempre falou, Deus está a falar, Deus sempre vai falar. E na maioria das vezes, o seu povo vai desobedecer. No versículo 11, Deus diz para Elias sair daquela caverna e se manter na sua presença, ou seja, manter-se na presença de Deus, porque o Senhor iria passar. Olha na sua Bíblia, versículo 11 em diante, fala que a visão que Elias teve foi de um vento forte, mas Deus não estava presente no vento. Foi de um terremoto, mas Deus não estava presente no terremoto. Foi de um fogo, mas Deus não estava presente no fogo. E Elias ouviu então o murmúrio de uma brisa suave, e Deus estava presente ali quando aquela brisa passou. Às vezes isso acontece conosco, irmãos. Em meio às nossas crises, em meio aos nossos medos, nós queremos forçar Deus a se manifestar de uma forma muito sobrenatural, escandalosa, como um terremoto, como um vento forte, como um fogo. Mas o mesmo Deus que continua falando conosco na nossa presença está como uma brisa suave. E a gente não vê, a gente não ouve, a gente não sente porque a gente não quer. E o texto diz que o Senhor se manifestou como essa brisa suave. E continuou tratando de Elias. E a forma final como Deus o curou foi dando a ele uma palavra de consolação e serviço. Consolação e ocupação. Não há nada que tire o crente de um quadro de depressão, comparado a uma palavra de consolação vinda de Deus, o sentir a presença de Deus e o servir a Deus. O que Deus falou com Elias? Olha, eu quero que você ainda vá ungir 2 reis, um para a Síria, um para Israel, Jeú. Quero que você vá ungir o seu sucessor, um profeta, Eliseu. Depois disso, então você está liberado. Quer dizer, ainda tem muita coisa para ser feita na sua vida e através de você. Deus disse para ele que ainda tinham sobrado 7.000 pessoas em Israel, que não tinham se dobrado a Baal, e cujas bocas não tinham beijado aquele ídolo. Deus consertou a visão distorcida de Elias e o livrou daquela depressão. Talvez hoje, irmãos, não estejamos vivendo um quadro como esse, crítico como a depressão. Mas haja ainda aqui algumas pessoas que estão vivendo um quadro de fuga, de medo, de insegurança, de dor. Eu quero te dizer que o mesmo Deus que foi até Elias, o seu servo, o seu profeta, é o Deus que está aqui entre nós, disposto a nos tratar. Amém?